A vida eterna não vem da religião. Nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Que palavra linda, né? Louvado seja Deus por essa palavra, igreja preciosa, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa, nascidos santos, abençoados, nascidos salvos, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar a respeito da inutilidade da religião no que se refere à questão da vida eterna. Porque, veja, uma das principais, talvez a maior mentira, se não for a maior, é uma das maiores, né? Mentiras que já foram apregoadas no mundo, né? Distribuídas e afirmadas como verdade no mundo, essa questão de que a religião está entre a pessoa e a salvação. Ou seja, a religião faria o intermédio entre a pessoa e o alcance da salvação, né? Ou seja, a pessoa precisa, segundo esse raciocínio, pertencer a alguma religião, e eu me refiro aqui até mais precisamente ao chamado cristianismo, né? Que é a religião pretensamente cristã. Tem esse raciocínio, principalmente, né, que as pessoas precisam, então, do cristianismo, precisam pertencer a uma denominação religiosa. E até hoje, a esmagadora maioria das pessoas que se colocam como servas de Deus, como pessoas que seguem a Jesus, etc., a grande maioria tem esse raciocínio. Eu estou aqui nesta denominação e é através desta denominação que eu vou alcançar a minha vida eterna. Então, eu aceitei Jesus, entre aspas, que é um conceito, eu sempre digo para vocês, né? Quando eu me refiro a essa questão de aceitar Jesus, eu sempre coloco entre aspas, porque na verdade não existe esse conceito na Bíblia, tá? Nós já explicamos isto aqui muitas vezes, tá? Eu vou deixar já de antemão na descrição do vídeo um estudo a respeito dessa questão de aceitar Jesus, tá? Porque na verdade, biblicamente, não tem isso. Não existe o conceito de aceitar Jesus, sabe? Para ser salvo, para ser aceito por Deus, etc. Isso não existe na Bíblia, gente. Eu também já acreditei nisso, né? Que alguém pode dizer assim, irmão Cristiano, você também já acreditou nisso? Claro, eu estive no sistema mundano. Se contar desde a minha infância tenra ali, criancinha, eu posso dizer que eu fiquei 20 anos na religião. É bem verdade que quando você é criança, você não se envolve tanto assim na religião, mas você já está sendo criado naquele ritmo, né? Eu passei a me envolver mais quando eu me tornei pré-adolescente, né? Comecei a aprender a tocar, né, instrumentos musicais e me envolver ali no grupo de crianças e toca instrumento e canta e já tem lá a reuniãozinha das crianças, sabe aquela coisa? Ali que você se envolve mais, né? E foi o meu caso. Só que antes disso, mesmo sendo criança, bem tenra, bem novinho, até de colo mesmo, a minha mãe já era religiosa, né? Inclusive eu fui batizado, entre aspas, né, como católico, criancinha de colo, né? Passei por aquele ritual. E logo posteriormente a minha mãe se tornou do meio pentecostal. Ela se converteu lá ao meio pentecostal. E claro, sendo filho, segui os passos, né? Minha mãe me levava e para ela estava me levando para um bom caminho. Claro, né? A minha mãe queria, como quer até hoje, graças a Deus, o meu bem, né? E naturalmente você acha que está ali no melhor caminho, né? Porque você está supostamente seguindo a Jesus na religião. Claro que você quer que os seus também sigam, né? Então minha mãe me levou, eu fui criado naquele ritmo religioso. Então eu posso dizer que passei um pouco mais de 20 anos no sistema religioso, né? Até que o Senhor começou a permitir, né, que eu enxergasse o Evangelho da Graça, que eu estudasse sobre isso, né, e que vislumbrasse um pouco da revelação da graça, de modo que eu pudesse me libertar, né? Então, eu também acreditei nessa questão, que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, né, e que eu cumpria os mandamentos ali, né? Tomava a Santa Ceia, andava com as roupas que eles mandavam nós andarmos, né? Tem que ser assim, tem que se vestir assado.
né? E eu seguia tudo aquilo, os rituais, as campanhas e tudo mais. E eu achava que aquilo é que me traria a vida eterna, quem sabe? Porque veja, meus irmãos, mesmo as pessoas que estão no meio do sistema e que seguem ali à risca, cumprem todos os mandamentos, todas as cerimônias, né, e tudo mais, mesmo essas pessoas não têm certeza se serão salvas. Na verdade, sendo elas filhas de Deus, né, eleitas e predestinadas desde antes da fundação do mundo, é claro que elas já são salvas no que tange a vida eterna. Né? Se ela está na religião, o que não foi salvo foi a mente, né? Que existe esse conceito, né? A pessoa, sendo filha de Deus, independentemente de qualquer coisa, ela já tem a vida eterna, porque Jesus já conquistou a vida eterna pelos seus filhos. Entende? Só que muitas das vezes a pessoa é filha de Deus, mas ela está presa numa religião. Então a mente dela não foi liberta. Ela acredita em coisas que não têm a ver com o Evangelho. Estão entendendo? Então isso acontece muito, a maioria hoje está aí assim. Meus amados, eu creio que a grande maioria das pessoas que estão no meio das chamadas igrejas hoje são filhas eleitas de Deus no que tange a vida eterna. São da boa semente. Entende? Só que a pessoa está no engano. E, infelizmente, muitas até morrem no engano. Ela tem a vida eterna? Tem, mas ela não teve o privilégio de conhecer a graça ainda nesta vida. Logo, ela não teve um privilégio de angariar um galardão, de servir a Deus de verdade, como Ele quer ser servido, ou seja, em espírito e em verdade, como acabamos de ler aqui agora, no versículo inicial. Por estar na religião, a pessoa não consegue servir em espírito e em verdade, porque religião é carne. Nós vamos desenvolver um pouco esse raciocínio hoje aqui. Religião é carne, é a carne do homem. A religião vem de raciocínios carnais. Por isso que eu falei no início, uma das grandes mentiras, se não a maior mentira que já foi pregada no mundo, é que a religião salva as pessoas, ou seja, você precisa de um intermediário para alcançar a vida eterna. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia, né? Mas, infelizmente, nós acreditávamos nisso, e muitos acreditam até hoje. Então, amado, eu acreditei, mas o Senhor libertou a minha mente. E pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui exercendo esse nosso chamado em graça de pregar o Evangelho para que essa palavra alcance o coração de outros eleitos, para que eles também possam se libertar desse raciocínio. Porque, veja, como nós vimos no início aqui, o Senhor Jesus ali estava conversando com uma samaritana. Os samaritanos, eles tinham ali uma certa animosidade contra os judeus, né? Os judeus e os samaritanos, apesar de adorarem o mesmo Deus, né, eles tinham as suas desavenças, não se davam bem, e os samaritanos adoravam a Deus, é o mesmo Deus, tá? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo Deus. Só que os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. E os judeus adoravam em Jerusalém, mais precisamente no templo, né? No templo dos judeus, ali o templo da lei. Tá? Então, ali no contexto, o Senhor Jesus estava dialogando com uma samaritana, o que era até uma coisa inusitada, né? Como eu disse, os samaritanos não se davam bem com os judeus e vice-versa, não havia diálogo ali. Mas Jesus estava conversando com a samaritana e ela perguntou para Jesus, Jesus, onde nós devemos adorar? Porque, veja, o seu povo, os judeus, dizem que temos que adorar em Jerusalém. Mas precisamente, como eu disse, no templo, né? O templo era o centro da fé, o centro da religião judaica, da lei, né? E o meu povo, os samaritanos, dizem que nós temos que adorar no Monte Gerizim. Onde tem que ser a adoração? Aí que Jesus respondeu isso aqui, ó. Não importa isso, porque vai chegar a hora. E Jesus até disse, essa hora é agora, porque ele estava ali justamente cumprindo a lei para estabelecer a graça na cruz, né? Faltava pouco tempo para que ele morresse na cruz para estabelecer a graça do Senhor. Então, por isso que ele falou, de fato, esse tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer, gente? Você pode se perguntar, irmão Cristiano, o que isso tem a ver com o tema? Amado, tem tudo a ver, porque Jesus estava falando exatamente da religião. A religião que limita a fé a um espaço geográfico. Vocês veem que esse raciocínio religioso, ele permanece até hoje. Porque, veja, os samaritanos, eles viviam restritos a adorarem no monte. E os judeus a adorarem no templo ou em direção ao templo, né? Quando os judeus oravam, por exemplo, eles estavam distantes do templo, eles oravam em direção ao templo. Como eu falei, o templo de Jerusalém era o centro, né?
Isso é o quê? Isso é religiosidade. Porque o Senhor Deus deu a lei para Moisés, os 10 mandamentos, né? E aqueles 10 mandamentos se desdobraram em 613 mandamentos. E aquilo se tornou a religião judaica, né? A direção dos judeus, não só espiritual, no sentido religioso, no caso, né? Mas também a direção até cívica, né? A lei abordava tudo ali na vida dos judeus, né? Então, era a vida religiosa, tanto dos samaritanos, naquela adoração ali no monte, quanto os judeus em Jerusalém. E Jesus quis dizer o quê, gente? Não tem barreira a adoração em espírito e em verdade. Ela não é feita em um templo, ela não é feita no pé de um monte. Vocês estão entendendo? Jesus tirou a limitação, gente. Repito, a religião, ela limita. Até hoje tem esse pensamento, olha, para você adorar a Deus tem que ser aqui no nosso templo. As pessoas se deslocam para templos de pedra pensando que ali Deus se manifesta. E veja, gente, a palavra de Deus diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Entende? Então, veja, o Senhor Deus, ele não tem relação com templos de pedra. O Senhor Deus não tem relação com isso. Mas as pessoas insistem em acreditar, porque a religião prega isso, né? Que Deus só é encontrado ali. Eu só posso adorar ao Senhor se eu estiver naquele templo. Porque as pessoas têm aquele raciocínio que o templo de pedra é consagrado. Vocês estão entendendo? Essa visão templária vem do sistema dos judeus lá atrás. Porque os judeus é que se reuniam ou no templo principal, né? Ou nas sinagogas. E tudo era voltado para o templo, tudo era religião. O cumprimento de ordenanças, o cumprimento de cerimonialismos, a vida religiosa judaica, era isso. E Jesus veio e disse o quê? Olha, gente, esqueçam o templo. Não é em Jerusalém, não é no monte, é em espírito. Ou seja, não há limitação, porque o espírito ele não está preso em 4 paredes. Vocês estão entendendo? Por isso mesmo que Jesus disse, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria com eles. Olha a expressão que ele usou, onde estivessem. Pegou? Jesus não disse que seria no templo. Se 2 ou 3 estiverem no templo reunidos, eu vou estar com eles. Ele falou isso? Não. Ele disse, onde estiverem. Percebeu? Ou seja, não há limitação. Quando a adoração é em espírito e em verdade, ela não tem limitação. Você não está preso em 4 paredes, você não está preso em mandamentos de homens, em cerimonialismos, em tipo de roupa específica. A religião trabalha com isso. Repito, porque religião é carne. É um raciocínio carnal, entende? Que faz com que a pessoa acredite que através do seu esforço em frequentar o templo, em cumprir os mandamentos, né? E participar do cerimonialismo, fazer as campanhas, se esforçar, né? Aquela coisa toda, né? A pessoa acredita que isso traz a vida eterna para ela. Só que a pessoa acredita nisso porque ela não compreende a graça. Ela não compreende que ela não tem que estar presa em 4 paredes. Isso é inútil. Jesus deixou claro, onde estiverem. Jesus deixou claro, olha, samaritana, não é no pé do monte Gerizim. Também não é em Jerusalém. Porque Jesus poderia privilegiar Jerusalém, já que ele era um judeu de nascimento, né? Então ele podia dizer, olha, samaritana, não é no monte Gerizim, é no templo. Vocês também têm que adorar em direção ao templo. Mas não, ele falou, não é nem no monte, nem no templo, nem em Jerusalém. É em espírito e em verdade. É com liberdade. Percebeu, né? E o Senhor Jesus foi além, né? Ele disse que são estes os adoradores que Deus procura. Que coisa linda, né? Nós estamos aqui, meus amados irmãos, exatamente exercendo isto. Adorando em espírito e em verdade. Não estamos presos a 4 paredes, não estamos presos a mandamentos de homens. Nós seguimos o que o Evangelho revela. Você que está em graça, você está preso a mandamentos? Não. Você está preso a ordenanças? Não. Você está preso a cerimonialismo? Não. Percebe? Você está preso a proibições? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Em graça não tem isso. Em graça a direção do Espírito. É em espírito e em verdade. Então é uma adoração verdadeira, feita por meio do Espírito e por meio da verdade do Evangelho. Então você não precisa de um templo de pedra, meu irmão, minha irmã.
Você não precisa de uma denominação que vai intermediar você e Deus e a vida eterna. Isso é uma mentira terrível. Porque o que acontece? A religião, e em especial até me refiro ao cristianismo, né? Como eu disse, a religião pretensamente cristã, criou um problema, veja só, um problema que é falso, porque não existe na verdade, mas eles criaram esse problema e se colocaram como a solução desse problema. Ou seja, o problema não existe, logo não há necessidade dessa solução. Mas o que eles fizeram? Criaram um problema e se colocaram como solucionadores desse problema. Qual é o problema que eles criaram? Para você ser salvo, para você ser aceito por Deus, você precisa aceitar Jesus em nossa denominação, você precisa se batizar aqui, você precisa frequentar aqui, você precisa cumprir os mandamentos e ordenanças. Entende? Para você, quem sabe assim, ser salvo. Como eu falei agora há pouco, nem mesmo quem é dedicado tem a certeza que tem a vida eterna. A pessoa acha que está buscando, que está alcançando. Alguns até dizem que tem, mas no fundo, lá no fundo mesmo do peito, do coração, a pessoa fica assim, poxa, será que eu tenho mesmo? Porque eu sou um pecador, né? Porque isso, porque aquilo. E a pessoa falta um culto, por exemplo, já acha que vai perder a salvação, a pessoa deixa de cumprir um mandamento, de fazer a campanha, ela já fica já temerosa na corda bamba, porque o pensamento é esse. Ela acha que ela depende daquela instituição religiosa para ser salva. Ela acha que se ela frequentar o templo da Igreja Batista, o templo da Assembleia, o templo católico, adventista, universal, enfim, seja qual for a denominação, a pessoa pensa que é aquilo que vai salvar lá. Ela não sabe que ela já é salva. Entende? Ela não sabe que a salvação já foi consumada. Jesus já consumou tudo, gente. Ele já salvou, ele já destruiu a morte. Salvação é salvação da morte eterna. É a salvação da destruição eterna. Jesus já fez isso pelos seus filhos. Nenhum eleito de Deus, nenhum filho do Senhor, filha, que foi predestinado desde antes da fundação do mundo, tem a possibilidade de morrer eternamente. O que morre é o biológico, né? Como eu já expliquei. O que morre é a matéria, mas você segue vivo. Você não é a matéria, você está envolvido pela matéria. Mas você não é a matéria volta para o pó, mas você segue vivo. Porque Jesus já acabou com essa condição de morte. Nós já nascemos depois da obra consumada, né? Jesus consumou a sua obra 2000 anos atrás. Então nós já nascemos depois disso. Já nascemos com a obra consumada, logo já nascemos em condição de vida eterna. Só que na religião nós não sabíamos disso, né? Hoje nós sabemos pela revelação da graça, mas antes nós vivíamos aí apavorados, tateando, será que eu vou perder a salvação? Será que o diabo vai me matar? Será que Deus vai pesar a mão? E se eu não cumprir o mandamento? Se eu não for fiel dizimista? Se eu não andar com a roupa tal, assim, assim? E se eu não me privar disso ou daquilo, eu vou perder a salvação? Nós vivíamos assim por quê? Por causa desse problema falso que a religião criou, né? Ou seja, ninguém é salvo. Esse é o problema, né? Ninguém é salvo e nós é que nos colocamos como solução disso. Ninguém é salvo, mas através da nossa instituição você vai ser salvo. Essa é a maior mentira, se não for a maior, uma das maiores, que já foi anunciada no mundo. E tem um sem número de pessoas, né, que estão envolvidas com isso. Esse problema falso que a religião criou. E como eu disse, eles se colocam como a solução desse problema. Você não é salvo, mas nós podemos te dar a salvação se você pertencer aqui ao nosso clã. Então você aceita Jesus aqui, você paga o preço, você se batiza, você, enfim, frequenta o templo e faz de tudo aqui, e cumpre as ordenanças e participa do cerimonialismo, para você chegar diante de Deus, apresentar essas obras e quem sabe você conseguir ser salvo por essas obras. Gente, isso é terrível. Isso é pisar no sangue da aliança. Isso é menosprezar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É menosprezar o amor de Deus pelos seus filhos. Porque, gente, o que Deus fez por nós, Ele fez por amor. Porque Ele sempre soube que seus filhos jamais conseguiriam se salvar a si mesmos. Por isso que essa questão de religião, de frequentar templo, de pagar preço, de seguir ordenança, isso é uma mentira deslavada e imunda.
Você não precisa de intermédio nenhum, de nenhuma religião, de nenhum sacerdote, de nenhum líder religioso, de nenhuma placa denominacional. Você não precisa disso. Você já nasceu salvo para sempre. Já nasceu em condição de vida eterna. Não existe essa questão de aceitar Jesus. Você recebeu Jesus no seu coração porque ele se revelou para você por meio da palavra. Só que isso é uma consequência de quem você é. Você está entendendo? Isso não é a causa. Porque as pessoas ensinam isso de maneira absurda. Que você aceitou Jesus e você então é salvo por meio disso, mas não só por meio disso, né? Por meio de pagar o preço e tudo mais. E você que quis aceitar, você usou o suposto livre-arbítrio. Então tudo na verdade é por sua conta. Você que tem a glória. Porque você que quis aceitar, você que entrou na denominação, você que resolveu se batizar, entre aspas, você que resolveu pagar o preço, resolveu fazer as cerimônias, frequentar o templo. Então tudo vem de você. Percebe o quanto isso é imundo? O quanto isso é negar o que Jesus fez? Gente, nenhum homem conseguiria se salvar a si mesmo. Então o Senhor providenciou a graça, como o apóstolo Paulo disse, antes dos tempos dos séculos. A graça não foi um improviso, não. O Senhor preparou a graça de antemão. Por quê? Pela sua misericórdia, pelo seu amor. Ele sempre soube que nós não conseguiríamos obter a vida eterna por meio de nós mesmos. Então, quando a religião vem e diz que eles é que dão a vida eterna, porque na verdade é isso. Gente, olha só, eles podem até negar. Se você perguntar para um pastor, ou líder, ou bispo, sei lá, seja lá quem for, né, do meio do sistema, se é eles que salvam, eles vão dizer que não. Entende? Se você pegar um líder religioso mais espertinho aí, ele vai dizer que não. Não, claro que não. Aí você vai dizer assim, tudo bem, não é a sua denominação que salva? Não, quem salva é Jesus. Se um membro da sua denominação deixar de frequentar, se ele deixar de tomar Santa Ceia ou participar da Eucaristia, se ele deixar de cumprir os mandamentos, ele vai ter a vida eterna? Ah, veja bem, aí... Percebeu como é que é? Aí vem o veja bem, né? Veja bem, não é bem assim. Ué, mas se você diz que é Jesus que salva, mas as pessoas dependem da sua denominação, as pessoas dependem de frequentar o templo de pedra, de cumprir os mandamentos, então não é Jesus que salva, são vocês. É o sistema de vocês. Irmão, é isso aí. Então, as pessoas, abençoados, elas até hoje são tutoreadas, né, vamos dizer assim, pelas religiões. Elas são conduzidas pelas religiões, sendo que as pessoas, filhos de Deus, deveriam já ser adultas. Porque quem é conduzido por um tutor é criança. Paulo usa essa metáfora, né, da criança. Já vamos ler isso aqui daqui a pouco, né? Então, é um absurdo em plena nova aliança um filho de Deus ser guiado ainda por um tutor, que no caso é a religião. Assim como a lei, que era a religião judaica, e é a base da religião cristã, entre aspas, hoje, o cristianismo hoje é isso. É uma religião que se coloca entre você e Deus para que você seja salvo e está te tutoreando, te conduzindo. Quantas pessoas, amados, estão envolvidas nisso hoje? Veja bem, amados, antes do novo pacto, o povo de Deus era considerado menino. Paulo usa essa metáfora, tá? Portanto, eles precisavam ser conduzidos. No caso, mais especificamente, os judeus que receberam de Deus a lei. Então, eles eram conduzidos por essa lei. Era o tutor, era o aio, né? A palavra às vezes aparece traduzida em português por aio, que é o mesmo que tutor, que na verdade vem do grego paidagogos. Essa palavra paidagogos, que é a raiz da palavra pedagogo. Percebe que tem ligação, né? Pedagogo, pedagoga. A raiz é paidagogos, que é o quê? Significa um guardião de um menino. Literalmente é isso. Um guardião, alguém que conduz uma criança ou várias crianças. É o paidagogos, ou seja, é o tutor. É o aio, como eu disse em algumas versões em português, né? Então, o paidagogos do povo antes da cruz era a lei. E naquele tempo, sim. Por quê? Porque a verdadeira fé
Jesus não tinha se manifestado, né? A verdadeira fé, que é a fé da nova aliança, não havia se manifestado ainda. Então fazia sentido eles seguirem ali o pai da Gogos, né? Seguir o aio, que era a lei. Mas, gente, na nova aliança não faz sentido você seguir mandamentos de homens. Porque alguém pode dizer assim, mas, irmão Cristiano, o sistema religioso aí, evangélico, católico, eles não são exatamente a lei de Moisés. Eu sei, gente, mas no fundamento deles está ali a lei. Vocês podem notar essa questão de frequentar templo, essa dependência do templo, a dependência de um sacerdote. Isso vem ou não vem da lei? Claro que vem. O cerimonialismo. Então, por mais que eles digam que não estão debaixo da lei, e de fato ninguém está, cronologicamente falando, né? Porque o Senhor Jesus já encerrou a lei. A palavra diz: o fim da lei é Cristo. E fim tem um sentido mesmo de término, não de finalidade. Eu sempre reforço essa ideia, porque existe este raciocínio voando por aí, né? Ah, não, Jesus não acabou com a lei, não. O fim significa finalidade. Não, a palavra fim significa término, vem do grego telos, significa uma fronteira, o fim, onde algo acaba e começa uma outra coisa. A palavra telos é isso. Então Jesus acabou com a lei. Então, cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Só que as pessoas se colocam, vamos dizer assim, mentalmente debaixo da lei, com toda essa dependência que as pessoas têm da religião. Entende? Isso vem do Antigo Pacto. Como eu falei, a dependência do templo, a dependência dos cerimonialismos, dos mandamentos, das proibições. Ora, esse ritmo vem do Antigo Pacto. Só que lá no Antigo Pacto fazia sentido a pessoa ser guiada pelo tutor. No Novo Pacto não faz, porque Jesus veio acabar com a religião. Gente, não falei para vocês no início? Jesus disse, olha, não vai ser nem no pé do monte, nem no templo. Ou seja, não é religião. Adorar a Deus, servir a Deus, viver para Deus é em espírito. Entende? Em espírito, é ser conduzido pelo Espírito, pela verdade do Evangelho. Não é você ser um religioso. Gálatas 4, versículos do 1 ao 3. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Olha só. Ele é herdeiro, mas ele é menor de idade. Aqui, Paulo usa essa figura da criança menor de idade, se referindo a eles mesmos quando estavam antes da cruz debaixo da lei. Então, eles eram herdeiros, porém, não havia diferença entre eles e um escravo. Essa é a figura que Paulo usa. Porque eles eram menores, eram dependentes, então eles eram como escravos, ainda que fossem herdeiros. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ou seja, a criança, vamos dizer assim, ela é dona, porque ela é herdeira do pai. Só que ela está sendo conduzida por um tutor. Então ela não manda em nada. Não há diferença entre ela e um escravo. É o que Paulo está falando aqui na metáfora, né? Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiães, ele, o menino, né, a criança, a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Gente, o tempo determinado por Deus para que essa tutoria acabasse, né, para que essa mentoria do aio, do pai da Gogos terminasse, é Cristo. Cristo foi o fim da lei. Então esse tempo, o tempo da lei acabou em Cristo, quando ele cumpriu tudo na cruz. Entende? Então o tempo determinado pelo Pai, na figura que Paulo usa aqui, é a cruz. 3. Assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, quando estávamos antes da cruz, quando éramos guiados por religião, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Meus amados, princípios elementares são obras da lei. Vem do grego estoicheia. São elementos, coisas básicas. E essa palavra estoicheia era utilizada no grego, né? Era utilizada geralmente para se referir às obras da lei, aos mandamentos de homens, que são os rudimentos do mundo. Né? Rudimentos, princípios elementares, são sinônimos. Né? Tudo isso, quando você lê na Bíblia, vem da palavra estoicheia. E essa palavra, então, apontava sempre para as obras da lei. Então, Paulo fala, nós éramos meninos quando estávamos lá nos rudimentos do mundo. Nós éramos meninos. Percebe? Irmão Cristiano, como eu posso ter certeza
que a lei, no caso a religião dos judeus, né, a lei de Moisés é que era esse tutor? Porque Paulo fala no contexto. Gálatas 3, né? Acabamos de ler o 4. Vamos ler agora o final do capítulo 3, versos 23 ao 25. Antes que viesse esta fé, a fé revelada na nova aliança. É dessa fé que Paulo está falando. É a fé plena, revelada pelo Evangelho. Mas, irmão cristiano, antes da graça, não havia fé? Sim, havia um tipo de fé. Vocês podem até encontrar, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, né, onde há uma referência de vários chamados heróis da fé, né, pessoas que com fé conquistaram muitas coisas antes do novo pacto. Só que a fé do novo pacto, ela é completa. A fé do novo pacto, ela tem não só esse poder de conquista, né, como as pessoas do antigo pacto tinham, pela fé, conquistar, alcançar objetivos, etc. A fé revelada na nova aliança também tem esses princípios e esse poder, só que ela vai além. Além disso, a fé da nova aliança revela a graça, revela o novo pacto, revela Cristo. É a fé de Cristo dentro de nós. Percebe? Então Paulo fala aqui, antes que viesse esta fé, ou seja, a fé revelada no novo pacto, a fé que revela o Evangelho, a fé que abre os olhos do povo de Deus para o que Jesus fez de fato na cruz, estávamos sob a custódia da lei. Perceberam? Aqui no caso, mais especificamente os judeus. Porque os judeus que receberam de Deus a lei para cumpri-la. Então, abençoados, os judeus, eles tinham a religião deles e eles viviam sob a custódia da lei. Mas o problema aqui na igreja dos Gálatas é que, além dos judeus, que já tinham aquele ritmo de viver na lei, mas aprenderam com o apóstolo Paulo a graça, eles estavam voltando para a lei e estavam também levando os gentios que frequentavam ali também a viverem na lei. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é um grande problema. Porque se nem mesmo os judeus deveriam viver debaixo da lei depois da cruz, muito menos os gentios que nunca tinham tido lei da parte de Deus, né? Só que havia essa invasão, por assim dizer, né, nas igrejas, com aquelas pessoas que tinham um raciocínio assim. Elas criam em Jesus, mas elas diziam que Moisés deveria ainda ser observado. Ou seja, a pessoa cria em Jesus, mas deveria continuar cumprindo a lei. Isso para os judeus. E os gentios deveriam passar a cumpri-la. Entendem? Os judeus deveriam continuar cumprindo e os gentios deveriam passar a cumprir obras da lei. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas justamente para trazer esse alerta. Olha, nós não temos que viver debaixo da lei, nem mesmo vocês que são judeus. Antes nós estávamos sob a custódia da lei, mas nós éramos meninos. A lei era o nosso aio. Só que nós não temos mais que viver debaixo da lei. Apesar dessas pessoas, desses judaizantes, né, que iam de igreja em igreja pregando isso, amados, essas pessoas, elas, entre aspas, despregavam o que Paulo pregava. Entende? Eles diziam assim, não tem que ser na graça não. Que negócio é esse de graça? Vocês têm que crer em Jesus, mas têm que cumprir a lei. Porque isso, amado, era diferente do que Paulo ensinava. Logo no início da carta aos Gálatas, Paulo diz, né, vocês foram criados na graça. Então vocês não têm que regredir. Voltar para a lei, no caso, era regredir, era andar para trás do ponto de vista da fé. Então Paulo fala, antes nós éramos meninos? Sim, antes da cruz, né? Nós tínhamos um aio. Então nós estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Que fé é essa? A fé revelada a partir de Cristo. A fé da graça, da nova aliança. 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Pegou? A lei foi. É passado, ela foi. Nós não temos mais que nos envolver com a lei. Isso Paulo falando àqueles irmãos. E essa fala de Paulo vale até hoje. Porque, repito, todo o sistema do cristianismo está envolvido com a lei de Moisés de uma maneira ou de outra. Uns cumprem literalmente obras da lei, outros cumprem obras que dizem que são da graça,
mas são obras da lei disfarçadas de obras da graça, como eu costumo dizer aqui. E o próprio raciocínio de estar em pecado. Pergunta aí, irmão, para qualquer pessoa do sistema religioso, se ele está debaixo do pecado. Ele vai dizer que sim. Não, sou pecador sim, claro que sou. Esse é um raciocínio do Antigo Pacto. Então essa questão de, estou debaixo do pecado, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Você tem que buscar porque não tem. Só que é antes da cruz, né, que o Espírito Santo não habitava no povo de Deus. Percebe? Então não tem essa de buscar hoje o Espírito Santo. Este é um raciocínio religioso que vem lá do Antigo Pacto. Né? Então essa coisa de participar de cerimônias, de se ver como pecador, de buscar o Espírito Santo, frequentar templo, tudo isso é inspiração, ou vem da inspiração da lei. Entende? Então a lei foi um tutor, e só dos judeus antes da cruz. Só que hoje em dia a lei segue sendo o tutor do povo de Deus, só que de maneira velada, né? São resquícios da lei, é a religiosidade, entende? Então, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, a fé de Cristo, né, em nós. Agora, porém, tendo chegado à fé, ou seja, a fé veio a partir da graça, entende? Olha só, já não estamos mais sob controle do tutor. Acabou o controle do tutor. Então, essa dependência que as pessoas têm hoje, gente, de templo, de cerimônia, de mandamento, de proibição, sabe? Dependência de sacerdote. O sacerdote bota a mão na minha cabeça aqui, sabe? Essa dependência vem do sistema religioso judaico. Entende? Apóstolo, bota a mão aqui na cabeça. Padre, joga aqui uma aguinha benta em mim. Gente, eu falo isso até com todo respeito, eu não estou debochando. Eu só estou fazendo uma constatação de que isso é um absurdo, você depender de sacerdote. Pastor, passa um óleo na cabeça. Essa dependência de homens, de templos, de placas denominacionais, isso aí vem do raciocínio do Antigo Pacto. E aí as pessoas seguem sendo meninos, espiritualmente falando, né? São crianças. E a religião, então, ela causa esses malefícios de manter a pessoa sob custódia da religião, ou seja, a pessoa segue sendo menina. Ela tem tudo para viver como adulta, espiritualmente falando, mas ela segue como menina, porque ela segue dependente. A religião causa isso. Vamos ver aqui o que a religião causa, alguns exemplos. A dependência. Colossenses 2, do 20 ao 22. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Lembram-se do que eu falei agora há pouco? Os rudimentos, princípios elementares, vêm da palavra grega estoicheia. Sempre é um apontamento às obras da lei. O cerimonialismo judaico. É o que Paulo está falando aqui. Já que vocês morreram com Cristo, então, para isso, né? Para o cerimonialismo, para obras da lei, que são os princípios elementares do mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, ou seja, ao mundo, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque, não faça isso, não faça aquilo, participa da cerimônia, frequenta o templo, etc. Por que as pessoas têm isso? Isso é dependência. E Paulo está perguntando aqui de maneira retórica, né? Ora, vocês não sabem que já morreram com Cristo para isso? Por que vocês se submetem a isso? Porque o raciocínio religioso faz isso com as pessoas. Faz as pessoas serem dependentes de mandamentos, de proibições, de imposições. 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Esses mandamentos de homens, proibições, imposições, tudo isso cai por terra porque é criação humana. Isso perece, com o tempo isso cai por terra. Vocês podem notar, gente, no próprio sistema religioso atual, quantos mandamentos, quantas coisas que eram proibidas no passado que são permitidas hoje. Quantos mandamentos que haviam no passado que não existem mais hoje. É só você ver. Isso perece pelo uso. Você vai olhar coisas que há 25, 30 anos atrás era pecado de morte. Hoje em dia as pessoas fazem normalmente no meio da religião. Ou seja, perece pelo uso. Pois se baseiam em mandamentos
e ensinos humanos. Em outras palavras, religião é carne, religião é raciocínio humano. E quem é criança, espiritualmente falando, vive nessa dependência dessas coisas carnais. Por quê? Porque se alimenta de leite, é criança. Hebreus 5,13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Não tem experiência, é criança, ou seja, um dos malefícios do sistema religioso é esse, é manter a dependência das pessoas, porque eles precisam, né, que as pessoas dependam deles, até para que eles se mantenham no sentido financeiro também. Então a dependência para o sistema é fundamental. Por isso que tem essa história, se você sair daqui da igreja vai perder a salvação, se você não frequentar mais o diabo vai fazer acontecer, porque Deus vai pesar a mão em você, e por aí vai. É para manter dependência. E Paulo pergunta, por que vocês estão dependendo disso, de mandamentos, de proibições? Vocês já morreram para isso. Então quem vive nisso é criança, se alimenta de leite. E aquilo que eu digo, gente, no meio do sistema religioso hoje, nem mesmo leite você encontra. O alimento é tão ruim que nem leite você encontra. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido. Perceberam? Os coríntios eram uma igreja infantil, infantilizada espiritualmente, porque havia ali sim a mensagem de Paulo, o raciocínio da graça, havia. Mas havia outros mestres ali, sabe? Outros raciocínios que misturavam. Era uma igreja que tinha muita mistura ali de conceitos, né? Então, naturalmente, havia quem defendia ali obras da lei e tudo mais. Então, Paulo identificou essa infantilidade nos coríntios. Ele fala, eu dei leite para vocês, porque vocês não estão preparados para o alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha que coisa terrível, né? Isso é o quê? É o que a religião causa. Qualquer raciocínio religioso causa isso. Causa dependência, causa má nutrição espiritual, né? Já que o alimento não é adequado, então a pessoa tem uma má nutrição espiritual, né? E por causa, então, desse alimento fraco, as pessoas ficam atrás de doutrinas diversas e estranhas. Porque, gente, vamos lá. Quem tem revelação da graça, entende o evangelho, está firmado nesta palavra, não balança. Entende? Não anda para trás. Negativo. Não fica atrás disso e daquilo. Ah, ali tem um padre que faz isso e aquilo. Ali tem um apóstolo que prega e que faz milagres, entre aspas, né? Ah, porque ali tem um bispo que não sei o quê. E as pessoas ficam atrás disso. Por quê? Porque o alimento é fraco. E a pessoa então fica tentando achar outro alimento. Quem está em graça não vive nisso. Você que está em graça, já teve a revelação, caminha nessa palavra. Você vive atrás de pregador A, pregador B, vou para cá, vou para lá, vou frequentar ali, vou na religião X, Y, Z. Você não fica nisso, porque você é adulto, está entendendo? O teu alimento é forte. Então você não precisa buscar alimento em outros lugares. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Perceberam? O intuito de estudar a palavra, de crescer no conhecimento, é você não ser levado pelo vento de doutrina. E são vários, né? São ventos de doutrinas. Isso é terrível para a vida do povo de Deus. E isso vem de quê? Da má alimentação. Isso vem do sistema religioso, que é enganador, que se coloca entre você e Deus, dizendo que eles é que salvam. Não, vocês estão notando na palavra que tudo isso é inútil. Religiosidade é uma coisa inútil. Gente, olha só. A lei de Moisés, ela foi dada para o povo de Deus para conduzir o povo até Cristo. Ela serviu de aio entre os judeus até a manifestação de Cristo.
Ponto. A partir do momento que Cristo se manifestou, cumpriu a lei e veio então a revelação da graça por meio do apóstolo Paulo, gente, acabou esse raciocínio de dependência de religião, dependência de templo. A lei, ela não foi capaz de salvar ninguém. Ninguém conseguiria ser salvo pela religiosidade judaica. Porque a religiosidade judaica, a lei, dependia da própria carne do homem. Todos aqueles mandamentos, a própria palavra diz, né, eram mandamentos da carne. Nós encontramos isto na carta aos Hebreus, né? Ordenanças e mandamentos da carne. Então a lei não tinha capacidade de salvar ninguém. A religião nunca salvaria ninguém, nunca salvou e nunca vai salvar. O nosso chamado é sermos guiados pelo Espírito. É diferente de ser guiado pela religião. Observe só Paulo falando aqui da incapacidade da lei. Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer. Incapaz, gente, não sei o que estou falando. Então, por mais que qualquer um, judeu ou mesmo gentil que se convertesse ao judaísmo e fosse cumprir a lei, ele jamais conseguiria qualquer coisa espiritualmente, salvação, bênção espiritual, o que quer que seja. Porque a lei tinha essa incapacidade, não nela mesma, mas o próprio homem que era incapaz, entende? Porque a lei ela era cumprida por meio da carne. E a carne, amado, ela não se converte. Jesus falou, a carne para nada aproveita, neste sentido aqui, né, de você usá-la para alcançar algo de Deus. Não, para nada aproveita. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Está vendo o que Paulo está falando? Deus o fez. Ou seja, a lei não foi capaz de fazer por causa da carne, então Deus fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O condenar aqui, amado, tem um sentido de destruir, tem um sentido de aniquilar. Como a própria palavra diz, né, que o Senhor aniquilou o pecado, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, né? O Senhor aniquilou o pecado. Ou seja, ele condenou, aniquilou, destruiu o pecado na carne. Por que foi na carne? Porque ele enviou seu Filho em forma humana. E Jesus se manifestou em carne e essa carne morreu na cruz. Perceberam? Uma vez que a carne morreu, a força do pecado morreu. Porque, na verdade, a fonte do pecado é a carne. Vocês estão entendendo? A fonte do pecado e da condenação, consequentemente, era a carne. Então, quando Jesus matou a carne na cruz, ou seja, quando ele foi levado à cruz, ele se deixou levar, né, à cruz e cumpriu tudo ali e morreu, a carne, o velho homem, morreu com ele. Já estudamos isso aqui muitas vezes, né? Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ora, a carne morreu, Jesus morreu, então a lei foi satisfeita. E em nós também ela foi satisfeita. No caso, naqueles irmãos ali, naquela época, né, que estavam debaixo da lei, debaixo do pecado. Então a lei foi satisfeita porque Jesus morreu, ele satisfez tudo. E uma vez que a carne morreu, a lei estava enferma pela carne, ela não podia fazer nada. Então Deus fez através de Cristo. Cristo morreu, cumpriu toda a lei e todas as exigências da lei, portanto, foram satisfeitas. Percebe? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebe? Ou seja, não vivemos debaixo da lei, não vivemos cumprindo mandamentos. Porque viver segundo a carne aqui também é isso. Ou seja, nós somos guiados pelo Espírito. Agora veja o que Paulo fala no 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceberam? Ser guiado pelo Espírito, irmão, é ser guiado pela palavra. Não é ser guiado por mandamentos, por coisas doutrinais humanas, né? Por cerimonialismos, por isso, por aquilo. Isso, como nós acabamos de ler agora há pouco, né? Isso vem de mandamentos e raciocínios humanos. São coisas criadas por homens. Religião é isso. Você não precisa disso, amado. Para ter vida eterna, você já tem, já nasceu com ela. Mas, irmão cristiano, se eu nasci com a vida eterna, eu não tenho que fazer nada para alcançá-la? Não, não tem.
Você tentar alcançar a vida eterna por meio de suas obras é até uma afronta a Deus. É o que Deus fez. Veja, as obras que nós fazemos, boas obras, que é a justiça de Deus, né? A palavra, nós vimos até recentemente em um dos nossos estudos, né, sobre essa questão de buscar o reino em primeiro lugar, que significa priorizar as coisas espirituais, né? E a palavra diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, priorizem as coisas espirituais, porque o reino é espiritual. E a sua justiça. Não foi o que Jesus falou? Priorizem o reino e a sua justiça. A justiça do reino são boas obras. As boas obras que nós fazemos, elas são consequência de sermos filhos de Deus, de sermos salvos, né, de termos a vida eterna. Então, consequentemente, eu tenho boas obras. Até porque as boas obras, como a palavra diz, elas foram preparadas por Deus de antemão, antes da fundação do mundo. E o Senhor preparou as boas obras e entregou as boas obras aos seus filhos. Então a obra que você faz não é obra religiosa, não é isso que Deus quer de você. Foi o que Jesus falou no início, é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não tem nada a ver com religião. Entende? Cumprir mandamentos, seguir isso e aquilo, frequentar templo. Isso é uma perda de tempo. O que Deus quer é que nós priorizemos as coisas espirituais, que é buscar o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, ou seja, fazer as boas obras que Ele preparou de antemão. Isso é ser guiado pelo Espírito, ou seja, é ser guiado pela revelação da palavra. Não é ser guiado por mandamentos que alguém criou num templo de pedra. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você se lembra que Paulo falou sobre a fé, né? Agora a fé veio. E essa fé que veio, ela nos conduz. Antes nós éramos guiados pelo aio, mas agora a fé veio. É o que Paulo falou aqui. É ouvir a mensagem de Cristo e essa mensagem de conduzir. Isso é ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pela fé da nova aliança. Isso não tem nada a ver com ser religioso, buscar a salvação. Não. Tudo isso tem a ver com a consequência de quem você é. Se você é guiado pelo Espírito, se você faz boas obras, entende? Você segue o que Deus manda pela palavra, não por mandamentos de homens, é porque você é filho e, consequentemente, você tem essas obras, porque o Espírito Santo te direciona. Não tem nada a ver, repito, com ser religioso, frequentar templo e buscar salvação por meio disso. Não, gente. As boas obras são consequência. Tá? Então, sendo a palavra de Deus o que manifesta a fé, né? A fé que libertou o povo do aio, essa fé que nos libertou, nós que estamos em graça hoje. Não vivemos mais debaixo do aio, não somos dependentes de religião. Por quê? Porque a palavra nos foi revelada, essa palavra manifestou em nós a fé da nova aliança, e nós somos conduzidos então por essa palavra, pela fé. Olha só o que Paulo fala em 5,18 de Gálatas. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, o que está escrito aí? Não estão debaixo da lei. Perceberam? Ou você está debaixo da lei, que no caso aqui, podemos colocar debaixo da religião. Porque, como eu falei, o cristianismo, todo ele está baseado na lei, ainda que de maneira velada. Repito, existem pessoas que cumprem a lei literalmente. E existem aqueles que vivem na lei de maneira velada. Ele mesmo diz que não vive. Não, que lei, eu estou na graça. Mas ele frequenta templo. Entendeu? Frequentar templo vem do Antigo Pacto. Ele se vê como um pecador. Ele come cerimônia. Ele se batiza em águas. Ele sacrifica daqui, sacrifica dali. Isso é ou não é um raciocínio que vem do Antigo Pacto? Pode não ser literalmente uma obra da lei, mas é um raciocínio do Antigo Pacto. Entende? A base do cristianismo está cheia de coisas e de raciocínios e até mesmo de obras que vêm diretamente do Antigo Pacto. Entende? Então as pessoas estão ainda sendo guiadas pelo tutor que Paulo falou, né? Ou seja, são guiadas como meninos ainda, sendo que isso era para o Antigo Pacto. Só que nós temos que viver, irmãos, num alimento sólido, que é o Evangelho, que nos guia. O Espírito Santo nos conduz pelo Evangelho, não é por mandamentos.
E veja, você não vai alcançar a vida eterna por causa disso. Ah, irmão Cristiano, quer dizer que se eu viver pela palavra eu vou alcançar a vida eterna por causa disso? Não, você já tem. E vou repetir, para ficar bem fixo na sua mente, bem fixado, né? As boas obras, o que você faz pela direção do Espírito, é uma consequência de você ser filho e ser salvo. Não é a causa, é a consequência. Entende? E nós, então, na nova aliança, temos que ser guiados pelo alimento sólido. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Tá vendo? Quem está na religião é menino, porque está sendo guiado pelo tutor. Né? Só que os adultos não. Recebem alimento sólido, que é o evangelho verdadeiro, palavra da graça, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tá vendo? Você não precisa de religião para te dizer que isso é bom, que aquilo é bom, é ruim, pode ou não pode. Não existe isso. Não existe isso, porque o adulto sabe, o adulto, ele se exercita na palavra, ele tem discernimento. Entende? Então, o tutor conduz por meio de imposições e proibições, né? Como a lei, né? Faz, não faz, pode, não pode, isso e aquilo, cumpre o mandamento. Isso é o tutor. O evangelho não, o evangelho te revela o caminho perfeitamente. E o evangelho não te torna dependente, gente, de templo, de paga-preço, de cerimonialismo, porque o evangelho revela o caminho verdadeiro do Espírito. Percebe? Deus, portanto, não quer que seus filhos sejam religiosos. Ele quer, repito, que nós busquemos priorizar o seu reino, que é viver na direção do Espírito, buscar as coisas espirituais, como Paulo falou, né? Olhem para as coisas que são do alto, não para as que são da terra. Ou seja, coloca o pensamento de vocês no que é espiritual. É isso que Deus quer. E Deus quer que nós busquemos a sua justiça, que são boas obras nesse caso, nesse contexto, né? A justiça do reino de Deus são as boas obras. É o que o Senhor quer. Quer que nós vivamos com liberdade total, mas com a responsabilidade de uma vida adulta, espiritualmente falando. É isso que Deus quer. Então, religião, gente, não significa absolutamente nada. Placa denominacional, templo de pedra, mandamentos de homens, cerimonialismos, tudo isto é perda de tempo. E isso é uma afronta a tudo que Jesus fez por nós. O irmão aí que está em graça agora, mas ainda está titubeando, também na dúvida, não sei. Não, se liberte, irmão, de uma vez por todas. Porque Jesus morreu, ressuscitou, trouxe a vida eterna, concluiu sua obra justamente para que nós fôssemos livres e vivêssemos e adorássemos e servíssemos ao nosso Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. Não foi o que Jesus falou no início? Ô samaritana, se esqueça de monte, não tem que servir a Deus em monte, e muito menos em Jerusalém, não tem nada a ver com o templo. Jesus, inclusive, gente, destruiu o templo. Né? Ele profetizou em Mateus 24 que aquele templo seria destruído. Perceberam? Seria destruído. E ele destruiu o templo, a profecia se cumpriu. Então Jesus não veio para construir uma nova religião, como muitos dizem. Jesus não veio para estabelecer uma igreja chamada Igreja Católica. Esqueçam isso. Ah, Jesus fundou a Igreja Católica. Que nada, gente, pelo amor de Deus. Jesus veio acabar com o sistema religioso. Para que ele ia criar outro? O Senhor nos libertou para que nós o servíssemos em espírito e em verdade. É isso. E eu encerro com Gálatas 5:1. Um clássico, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Olha aí a palavra. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu irmão, minha irmã, se você já esteve, como eu estive, como a minha esposa já esteve, submetidos, né? Nós estivemos submetidos a um sistema religioso, a um jugo de escravidão, e hoje você está em graça, de maneira nenhuma volte atrás. Os Gálatas estavam, né? Os Gálatas receberam a palavra da graça, mas estavam dando ouvidos aos judaizantes. E não só os judeus estavam voltando às obras da lei, como os gentios estavam começando a cumprir obras da lei por causa desse raciocínio religioso. Aí Paulo escreveu a carta. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Mantenham-se firmes
longe do jugo religioso. O jugo de escravidão que Paulo fala aqui é o jugo religioso. Mantenhamos-nos firmemente longe do sistema religioso, de toda a religiosidade, e sirvamos a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus quer, foi para isso que Ele nos elegeu e foi por isso que Ele nos revelou a palavra da sua graça. Glórias a Deus e graças a Deus por isso. Amém.